Pois é, gente. Cedo ou tarde, o nome daqueles espionados lá da BIM paralela ia sair. As listas iam começar a aumentar. Demora mesmo, é um processo demorado, mas agora começou a aparecer alguns nomes novos. E aí o seguinte, como previsto, o problema não era saber quem são os inimigos que o Bolsonaro mandava espionar. O problema é descobrir que ele também mandava espionar amigos. Pois é. Eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República. E ó, engaja comigo, vai, senta o dedo no like aí, compartilha este conteúdo. Vem participar com a gente aqui dessa comunidade pela verdade, com informação que é checadinha, apurada, pesquisada. Cada vídeo que eu faço são horas e horas de pesquisa. Então, ó, valorize esse trabalho. Ou então, se você puder, participa do nosso financiamento coletivo. A chave está aqui, ou melhor, está aqui, ó. Você pode participar com qualquer quantia que vale é o gesto. O mais importante é o gesto de apoiar esse trabalho para a gente continuar ele. Bora lá. Seguinte, ó, a Band saiu na frente de todo mundo dessa vez, furou a imprensa toda e começou a dar nomes de novas pessoas que estavam sendo espionadas pela tal da BIM paralela. Pois é, parabéns aí pro pessoal da Band pelo furo e vamos em frente. O que eu tinha falado no passado, já nos vídeos anteriores? Que o problema da família Bolsonaro não era quando a gente começasse a descobrir quem eram os inimigos deles que eles estavam espionando. Agora é o seguinte, o problema é quando vazasse o nome dos amigos que eles espionavam. Aí muita gente ia se sentir traída. Né? E uma pessoa traída com muita informação, você sabe que ele é capaz de tudo, né? Não? Pois é. A lista com os nomes saiu assim, por que demora tanto? Porque o processo é o seguinte, o sistema lá que eles conseguiram recuperar as pesquisas, mais de 60 mil pesquisas, 60 mil pessoas ou 60 mil vezes que alguém foi lá e pesquisou um número, ele aponta só os números dos telefones, não aponta os nomes das pessoas. Então aí você tem que pegar o número, extrair aquele número, pedir para a operadora informar quem são os donos daqueles números. Aí tem que a justiça mandar, senão a operadora não entrega, aí vai um ofício para lá, volta um ofício para cá, demora, não é rápido assim. Então por isso que os nomes vão começar a sair aos pouquinhos. Mas já saíram, já foram identificados alguns nomes de algumas pessoas conhecidas. E é aí que fica curiosa a história. Porque olha só, entre os monitorados, deputados federais, já tinha aparecido a Joyce Hasselmann, agora apareceu também o Alexandre Frota e o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri é aquele do Movimento Brasil Livre, o MBL, que está dizendo aí que se o Bolsonaro se resolvesse juntar uma frente ampla contra o Lula, que ele estava dentro. Será que ele continua dentro? Acabou de descobrir que ele estava sendo monitorado pelo Bolsonaro. Ex-ministros do governo, ou ministros do governo, inclusive, no cargo e sendo espionados. Pensa bem, ó. Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação até 2020, ele foi monitorado quando estava no governo. Anderson Torres, o ministro da Justiça que mais fez pelo Bolsonaro, né? Colocou a Polícia Rodoviária Federal para tentar atrapalhar o voto do Nordeste, para ver se pelas regiões onde o Lula tinha muito voto, para ver se conseguia impedir o eleitor de votar no Lula. Aparelhou a Polícia Federal, colocou todo mundo que o Bolsonaro quis no lugar que ele quis, do jeito que ele quis, para poder facilitar a vida dele. Virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e construiu um plano troncho, torto, manco, para poder enfrentar o 8 de janeiro. Colocou lá um monte de policiais que ficaram tirando foto, fazendo selfie, enquanto o quebra-quebra estava rolando lá nos palácios. Ele que escalou aquela galera através dos subordinados dele. Enfim, Anderson Torres era monitorado. Veja bem. E aí você pensa, o que o Anderson Torres sabe, né? Porque foi na casa dele que a polícia encontrou aquela minuta do golpe, que era aquele documento que era um decreto de golpe militar. E era na casa dele, que era o especialista jurídico da turma do Bolsonaro. E aí, de repente, descobre que ele estava na listinha dos pesquisados lá, dos vigiados pela ABIN. Ele também dirigia uma caminhonete que era monitorada pela ABIN. A mando de quem? A mando do Ramagem, do Alexandre Ramagem, deputado federal, que era, na época, diretor-geral da ABIN. E o que ele mandava fazer? Mandava vigiar o Anderson Torres. E a quem o Ramagem se reportava diretamente todo santo dia. Como ele mesmo disse para a imprensa, não foi ninguém que está falando, não, é ele próprio, para o general Heleno,
e para o Bolsonaro, pessoalmente, todo dia. Tá? Ele disse isso numa entrevista para o blog da Andréa Sadi. E aí, de repente, não precisa ser muito inteligente para juntar A mais B, né? Um pontinho liga no outro pontinho, e você consegue concluir com absoluta certeza que o Bolsonaro mandou espionar um dos maiores puxa-saco que ele tinha. E se ele resolve abrir a boca, por exemplo, sobre a minuta do golpe, sobre o restante das coisas que o Bolsonaro fez, que ainda não viraram processo, ou que ainda são processos que estão só no começo? Já pensou? Então é por isso que a família Bolsonaro está apavorada. Por quê? Porque só começaram a aparecer os primeiros nomes, vão aparecer outros, porque a pesquisa é lenta, como eu falei. Número por número, são milhares e milhares de números. Então vão continuar aparecendo nomes. Apareceu o nome também da Flávia Arruda, que era ministra da Secretaria de Governo na época. A Flávia Arruda disputou o Senado depois com a Damares, perdeu a eleição, mas era aliada até o último minuto do governo Bolsonaro e era vigiada pelo governo Bolsonaro. Carlos Alberto Santos Cruz, general Santos Cruz, que era da Secretaria de Governo, aí brigou com o Carluxo, saiu. O Carluxo entrando na parada. Tá vendo? Ele brigou com o Carluxo, saiu do governo porque brigou com o Carluxo, que era o cara que pedia os dados para o Ramagem. Olha, vai ligando os pontos. O Ramagem que pegava os relatórios, imprimia e entregava para o Carluxo, conforme está no inquérito da Polícia Federal. Então tá tudo, o quebra-cabeça está se montando, reparou? Senadores, uma galera da oposição da CPI da Covid. Otto Alencar, Rogério Carvalho, Osmar Aziz, Humberto Costa, Alessandro Vieira, Renan Calheiros, Simone Tebet, Soraya Tronic, Randolfo Rodrigues. Ou seja, a galera que realmente comandava a CPI na oposição ao então governo Bolsonaro. Outros espionados pelo governo Bolsonaro, o ex-governador de São Paulo, o João Dória, Camilo Santana, que agora é ministro da Educação e na época era governador do Ceará. Ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, esse a gente até na primeira lista o nome dele não tinha aparecido ainda. Então, Luiz Roberto Barroso, Alexandre Moraes, Gilmar Mendes. Rodrigo Maia a gente já sabia. O Rodrigo Garcia, que substituiu o Dória quando o Dória deixou o governo de São Paulo. E ele assumiu, porque ele era o vice. E um advogado, que é o Roberto Bertoldo. Essa galera são os novos nomes que saíram aí, mas eu só fico pensando nisso. Se o Anderson Torres resolve abrir o bico porque não está satisfeito de ter sido monitorado pelo chefe que ele tanto idolatrava, você já pensou? Que situação? Pois é. A BIM paralela é um troço que está mais ou menos fácil, né, de concluir como funcionou, porque as peças vão se encaixando, o quebra-cabeça vai se encaixando muito facilmente. Você viu aí como entram todos os personagens e todos eles tinham contato direto com Jair Bolsonaro, né? Via Carluxo, via Ramagem, que despachava com o chefe todo dia, ele mesmo disse, via Anderson Torres, que era ministro. Tudo se liga no ponto de cima em Jair Bolsonaro. Então não vai ser difícil dessa investigação chegar nele. A questão é que pode ser demorado, mas difícil não vai ser não, porque as peças se juntam bonitinho. Do quebra-cabeça está quase montado aqui na cabeça do delegado da Polícia Federal que cuida do caso. Mas é isso, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se curtiu, por favor, dá um dedinho no like aí de novo. Se não deu no começo, dá agora. Compartilha, manda esse vídeo para outras pessoas. Vamos fazer essa informação circular, por favor. Seja membro e também se quiser. Valeu, um abraço.